Combustíveis! Os combustíveis fósseis são aqueles cujo consumo é mais rápido que sua produção, uma vez que a produção demora milhares de anos para produzir uma pequena quantidade de combustível. Veremos uns breves exemplos deles. O gás natural é de origem fóssil. Ele é uma mistura de hidrocarbonetos, principalmente do metano. Ele é encontrado no subsolo, geralmente com o petróleo. É formado a partir da decomposição de materiais orgânicos acumulados em rochas por milhares de anos e é retirado principalmente por perfurações. Ele é usado em usinas, residências, veículos e ele é mais barato e gera menos poluição do que o álcool e a gasolina, por isso está sendo bastante usado. Mas um problema é que ele é finito e ele diminui a vida útil do motor dos carros. Uma curiosidade, ele não possui cheiro. O cheiro que sentimos, ele é artificial e é adicionado pelas companhias de gás para que seja possível identificar um possível vazamento. A madeira, transformando em carvão, torna-se grande fonte de energia. Para que isso aconteça, as moléculas orgânicas contidas na madeira precisam ser quebradas, e nessa quebra, o produto é um gás constituído por diversos compostos orgânicos, como butano, metano e até hidrogênio. O carvão, por ser fácil de fazer, é barato e é uma das fontes de energias mais utilizadas no mundo, porém é muito poluente. A querosene é outro combustível fóssil de hidrocarbonetos derivado do petróleo. Ele é usado como combustível de aeronaves, foguetes, ele é usado na cozinha e em acendedores. 1,2 milhões de barris são usados de querosene por dia. A querosene reemplaçou óleo de baleia e era usado em lâmpadas, quando não havia eletricidade ainda. Apesar de que as aeronaves de hoje em dia emitem 20 vezes menos CO2 do que nos anos 70, a queima deste combustível em voos comerciais ainda é responsável pela produção de aproximadamente 676 milhões de toneladas de CO2 por ano no mundo. O carvão é um mineral de origem fóssil, ou seja, é formado a partir da sedimentação de resíduos orgânicos em condições específicas. É encontrado no subsolo terrestre e extraído através da mineração. Ao ser queimado, libera muita energia e por isso ainda é muito usado em usinas termoelétricas e indústrias siderúrgicas. Passou a ser usado em larga escala na época da primeira Revolução Industrial. Era usado para gerar energia para máquinas e locomotivas. A queima do carvão mineral lança partículas sólidas e gases poluentes no ar. Esses gases atuam no processo do efeito estufa e do aquecimento global. O carvão não é uma fonte de energia limpa e deveria, na verdade, ser evitada, porém, em função de questões econômicas, ainda é muito usado. Os combustíveis renováveis são aqueles cuja produção é mais rápido que o consumo. Ou seja, a gente consome, mas ao mesmo tempo produz grandes quantidades dele. Exemplos são: o etanol é um álcool produzido pela fermentação de açúcar e é considerado uma fonte de energia limpa e renovável. Ela é incolor na forma líquida e é usado como combustível em carros e foguetes, como também na indústria de bebidas. Antigamente, esta foi usada para lâmpadas, que também eram usadas com querosene, e o etanol é produzido a partir de cana-de-açúcar, mas o metanol, que é uma variação de etanol, é produzido a partir do milho. O hidrogênio é feito a partir da eletrólise da água, que decompõe a água em oxigênio e hidrogênio, por efeito da passagem de uma corrente elétrica pela água. Hidrólise. Primeiro, pegamos um frasco vazio de vidro e enchemos ele com água da torneira. Em seguida, para termos íons nesta água, pegamos sal de cozinha, o NaCl, que se dissolveria em Na+Cl-. Depois, colocamos 2 pregos ligados a fios e conectamos estes a uma fonte de energia. Tendo cuidado para não fechar curto, ligamos na tomada e fomos na fé. Aqui podemos observar pequenas bolhas surgindo a partir de um dos polos, ou seja, de um dos pregos. Essas bolhas são bolhas de hidrogênio que são altamente inflamáveis. Entretanto, como são poucas, não as coletamos.
Daí eu vou virar pra você, se faz um joinha, tá? Beleza. O hidrogênio é um combustível não poluente, pois sua queima tem como produto somente água. Apesar disso, não é utilizado ainda em máquinas e motores, pois para gerar energia para movimentar o motor, é preciso de grande quantidade de hidrogênio, e para fazer um método que produza tanta quantidade, seria muito caro. Gás de síntese. O gás de síntese é uma mistura combustível de gases produzida a partir de processo de gaseificação, ou seja, de combustão incompleta de combustíveis sólidos. Neste exemplo, usamos galhos, madeira, que quebramos em pedaços pequenos e colocamos dentro de uma lata de tinta vazia. Em seguida, colocamos a tampa, impedindo a chegada de oxigênio à matéria orgânica dentro da lata. Colocamos então em cima do fogão e esperamos ela esquentar. Dá pra pegar a chama ali? Como podemos observar aqui, este gás é extremamente inflamável. Pode chorar. Produto desta combustão incompleta da madeira é o carvão. Nossa, que perfeito. Selo Christian de aprovação. Poluição. Por incrível que pareça, já existe desde a Roma Antiga, quando a queima de materiais liberava compostos que poluíam o ar. Contudo, com a Revolução Industrial, essa poluição aumentou absurdamente quando se começou a usar carvão mineral como fonte de energia das máquinas. É devido a essa poluição que grande parte da população do século XIX desenvolveu doenças respiratórias. Além disso, levou a várias problemáticas relacionadas ao clima do mundo. Os principais poluentes são monóxido de carbono, dióxido de carbono, CFCs, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis, amônia, material particulado e ozônio troposférico. Foguetes! Vai. Ai, porra! Ai, tô surto. Vai. Go. Conclusão. O poder calórico é a energia liberada na combustão dos combustíveis. E ele varia de combustível para combustível. No nosso experimento do foguete, chegamos à conclusão que o etanol voaria 15,6 metros com um poder calórico de 5.280 quilocalorias por quilograma. E usando os dados do nosso lançamento, conseguimos descobrir o quanto que o gás de síntese, a gasolina, o hidrogênio e o gás natural voariam. O gás de síntese voaria 11,6 metros, a gasolina voaria 27,8 metros, o hidrogênio 83,2 metros e o gás natural 27,2 metros. Merda. Tenta de novo. Cara, tá pegando fogo! Não! Oh shit! Oh fuck! Ah, moleque. Ai, cacete.
A poluição. Quem corta isso?